Olá! Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre as 10 competências gerais da BNCC e nós vamos conversar hoje sobre a competência 2, o pensamento científico, crítico e criativo. E a competência, você já sabe, que é a mobilização de vários recursos para resolver um problema. Por isso a gente sabe que as 10 competências gerais, elas se interrelacionam a todo momento. Essa divisão de 10 competências é meramente didática. Não há como você trabalhar uma competência isolada da outra. Mas a gente está dividindo didaticamente porque a base trouxe dessa forma. E hoje a gente vai falar da competência 2. E a competência 2 diz o seguinte, olha só. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão e análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento de diferentes áreas. Nossa, não existe educação sem ciência. A gente já viu que a competência 1 é o conhecimento que está aí, que existe e que nós precisamos fazer com que o aluno acesse e se aproprie desse conhecimento, reflita sobre ele, explique a realidade, mas também a gente está sendo aqui convidado a desenvolver a competência do pensamento científico. A gente não pode viver sem a ciência. A ciência traz muitas possibilidades para nós em relação a curas, em relação a descobertas, em relação a possibilidades, e aqui junta o pensamento científico com a crítica e com a criatividade. Bom, a gente sabe que a ciência ela tem algumas regras, o pensamento científico é regido por algumas normas. Para a gente fazer ciência, a gente tem que fomentar e despertar o aluno para gostar da pesquisa. O aluno tem que ser um aluno pesquisador. Poder olhar a realidade, tentar explicar a realidade pelo conhecimento que vem muitas vezes em função da investigação. O aluno, diante de uma situação problema, ele vai testar hipóteses, ele vai elaborar hipóteses e ele vai tentar validar essas hipóteses por meio da ciência. E é importante que ela traz também o alerta de que a gente tem que fazer ciência. A gente tem que trazer para o aluno quais os elementos, quantas vezes a gente vê pesquisas publicadas, a gente vê artigos, a gente vê medicamentos, a gente vive hoje no século XXI o grande dilema da vacina. A vacina do coronavírus. A vacina é eficaz? Está correto? Eu tenho que testar como? Mas quando a gente olha para essa questão da vacina, a gente tem elementos da ciência que nos mostram se aquela vacina é segura ou não. Qual foi o tamanho da amostra, a magnitude da amostra? Qual foi a metodologia adotada para testar a vacina? Como que foi o monitoramento? Quais são as pessoas envolvidas? Quem está financiando isso? E isso já entra na seara da crítica. A ciência sem crítica se torna manipulação. Eu posso chegar aqui e dizer, isso aqui é verdade, isso aqui foi testado, foi provado, mas quantas pessoas participaram? Como que foi a escolha dessa amostra? Quais são as pessoas que estão conduzindo aquela pesquisa? Essas pessoas têm expertise? Tem alguma empresa por trás patrocinando essa pesquisa que tenha interesse? Eu me lembro uma vez que o meu marido é diabético. E ele estava precisando de tomar uma medicação. E ele começou a tomar esse remédio e a gente começou a pesquisar na internet e muitas pessoas estavam dizendo na internet que esse remédio estava condenado, que esse remédio estava fazendo mal. Então a gente começou a pesquisar sobre isso e tinha lá uma pesquisa publicada provando que o remédio não tinha os efeitos que estavam dizendo que ele tinha. Mas quando a gente foi olhar, o financiador da pesquisa, adivinha, era o laboratório que fabrica o remédio. Eu não estou aqui dizendo que a pesquisa está invalidada porque o laboratório resolveu financiar a pesquisa. Porque, na verdade, existe um interesse do laboratório em provar que o medicamento dele
não causa aquilo que estão dizendo, mas não deixa de causar em nós uma certa desconfiança de que possa ter havido alguma manipulação naquela pesquisa, porque há justamente um interesse por trás daquela investigação. Olha como que a crítica é importante para andar junto com a pesquisa e com a ciência, porque ciência sem crítica se transforma em massa de manobra, em manipulação, em inculcação. Então a gente tem que estar muito atento com a transparência, com a validade dos dados, com a credibilidade de quem está fazendo a pesquisa, com a metodologia que foi utilizada e por aí vai. Então, olha só, se você dá aula para crianças da educação infantil, como que você pode trazer o espírito investigativo e a ciência? Coisas simples, coisas cotidianas, como por exemplo, colocar uma água com sal, deixar essa água lá no sol um tempo, colocar um pouco de água e sal e essa água vai evaporar, ou você colocar essa água numa fervura, filmar e mostrar como que a água evapora e some e fica só o sal. A ciência pode explicar isso, o que é o processo de evaporação, quantos graus que a água precisa para sumir. Você pode fazer lá no ensino fundamental outras questões, outras problematizações que envolvem a ciência, inclusive em relação à educação inclusiva. Você sabia que lá atrás, no passado, eles achavam que síndrome de Down era contagioso e que as crianças que tinham síndrome de Down ou deficiência, elas eram afastadas do convívio porque as pessoas tinham medo? A ciência pode explicar que síndrome de Down é uma doença genética, que não tem nada a ver com contaminação e que essas crianças podem perfeitamente conviver e que também a ciência diz que elas podem aprender. A neurociência monitora o cérebro das crianças e fala como que se dá a aprendizagem. E sabe o que eles descobriram? Que o cérebro, ele tem formas de aprender. A memorização é uma, a repetição é outra. As crianças com síndrome de Down, eles provaram através das pesquisas que eles precisam de repetição, porque eles têm um déficit mental real. Então veja que você lá nos anos iniciais e finais no ensino fundamental, você pode trazer alguns problemas em que esse aluno vai investigar e vai trazer esse pensamento científico, essa investigação para validar ou não alguma problematização. A gente pode conversar sobre essa questão do vírus. O que é vírus, o que é bactéria, o contágio, por que a máscara ela evita o contágio? É verdade isso? Vamos pesquisar, vamos investigar, vamos ver como que a gente pode trazer elementos da ciência para explicar certas coisas. E lá no ensino médio, a gente pode aprofundar e complexificar essa questão da ciência. A gente pode trazer, inclusive, experimentos para que o próprio aluno seja o pesquisador, para que ele mesmo desenhe o percurso da pesquisa, qual metodologia ele vai usar, qual amostra ele vai usar, para que ele possa depois trazer conclusões. Importante a gente também trazer elementos da escrita, né? Como que se escreve um artigo científico, quais os elementos aí que a língua portuguesa pode contribuir para que esse aluno possa ter contato com a ciência. O importante nessa competência é que você deve fazer com que o aluno tenha um olhar diferenciado para as informações que são trazidas. A ciência nos ajuda a aplacar as diferenças, a diminuir as desigualdades, ela nos ajuda a nos relacionarmos melhor com o meio em que vivemos. A ciência nos ajuda a viver melhor. Você pode fazer pesquisas na área de alimentação, na área de questão de nutrição, na área do peso saudável. A gente vive uma geração que não sabe se alimentar. A ciência nos mostra quais alimentos são nocivos, o que é que o alimento pode causar de bom e de ruim. Tudo isso são elementos e são conhecimentos que a gente pode trazer para a investigação científica. E como que você vai trazer isso para ficar atraente? Valendo-se do terceiro pilar dessa competência, que é a criatividade. Desenvolver aqui o pensamento científico, crítico e criativo. E você percebe que em todas as competências fala, inclusive tecnológicas, a tecnologia também, ou seja, você dialogar
com as ferramentas da tecnologia, usar a tecnologia para ajudar nas investigações, nas pesquisas, nas propostas, fazer isso de forma criativa e usar as informações que foram coletadas, apropriadas de forma crítica. E aí, que tal você compartilhar com a gente alguma atividade na área da pesquisa, na área da ciência, em que você usou a criatividade, que você despertou nos alunos o espírito crítico para que a gente possa compartilhar com as pessoas. Se esse conteúdo fez sentido para você, partilha com alguém, chama alguém para estar com a gente e eu te vejo no próximo vídeo. Eu te desejo muito sucesso!